São 9h07 em Campo Grande, dando sequência na rodada de entrevistas com os candidatos a vice-governador e vice-governadora. A gente recebe hoje aqui nos estúdios da CBN Murilo Zawitch, ele que é do DEM e é candidato a vice-governador na chapa do PSDB, já foi governador de Mato Grosso do Sul no mandato de André Putinelli e agora está acompanhando o Reinaldo Azambuja nessa caminhada rumo à reeleição do atual governador. Nós conversamos ontem aqui na CBN com Tânia Garibe, ela que é candidata a vice-governadora na chapa do MDB de Júnior Mock, e vamos abrir espaço para que todos os candidatos a vice, assim como todos os candidatos ao governo já passaram por aqui e retornarão. Também ouvimos todos os candidatos ao Senado da República que estão disputando as duas vagas nas eleições deste ano para o Senado da República. Murilo Zawitch, muito obrigado pela gentileza de retornar à CBN. Bom dia. Bom dia, prazer estar com você novamente aqui, Otávio. E agradecer a toda essa equipe, a CBN, essa oportunidade, esse espaço democrático que vocês abrem para todos que fazem chapa. Não, os governadores já passaram por aqui, senadores e agora os vices. Isso é muito importante, porque a população, nesse curto espaço de tempo que são as eleições agora, com esse novo formato, esse papel de poder estar conversando e levando as ideias através da CBN é muito importante mesmo. Murilo, o fato de já ter tido uma experiência como vice-governador, hoje o eleitor já começa a questionar mais, olhar mais e fazer avaliações mais profundas. Tem te ajudado nessa nova fase como candidato a vice novamente ou tem lhe causado algum incômodo? De forma nenhuma, eu me sinto muito à vontade, estou muito à vontade sendo vice-governador do Reinaldo, porque nós estamos numa situação bem diferente quando eu fui vice do André. Nós pegamos o estado, a situação do país, o cenário era totalmente diferente. Hoje nós estamos com outro cenário e a responsabilidade desse cenário que nós estamos vivendo, Otávio, é muito diferente. Hoje a instabilidade do país, a insegurança do país, a insegurança do Brasil, o governo que está em Brasília, que não passa segurança nenhum, que ele está contando o tempo dele para sair, ele foi demitido pela população, é o pior governo que já passou pela República. Então, isso daí é muito importante para você analisar como que é o cenário do Brasil e que nós estamos vivendo no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul descolou do Brasil e começou, diante desse quadro, deterioração dos estados. Você vê, ainda ontem o Ciro Gomes estava dizendo que 17 estados não cumprem mais com seus compromissos. Não sei se teve a oportunidade de ouvir ontem no discurso dele. Mas Mato Grosso do Sul está andando sozinho. Ele teve que aprender a fazer essa caminhada. O Reinaldo fez os ajustes necessários e pôs o estado para caminhar. Está com seus compromissos em dias. Você se sente seguro, porque você sabe que o dia de amanhã que você vai ter aqui, você consegue ver isso, fazer os seus projetos. Você fala do governo Temer, né? Você fala do governo Temer, que está vivendo um momento muito difícil, é isso? Lá em Brasília, governo do Michel Temer. Ele conseguiu, o Reinaldo, descolar disso daí tudo. O Estado hoje é adimplente, cumpre com os seus compromissos, a sua folha de pagamento está em dia, tem parceria com todos os prefeitos, tem obra em todos os municípios, os projetos estão andando, cumprindo tudo que ele pôde propor como governo. E, logicamente, quando você sai do primeiro para o segundo mandato, você vem com um projeto em andamento. E todos os governadores que antecederam tiveram essa oportunidade. O senhor acha que o DEM errou ao apoiar o Michel Temer nesse processo de governo, mesmo que cambaleante? O DEM foi um dos principais aliados do MDB, de Michel Temer principalmente. O DEM é seu partido. O DEM ele preside um poder. Ele preside um poder e esse poder tem 513 deputados. Então não é o DEM que faz essa proposta, não. Ele comanda um processo que tem 513 deputados que votam e esses 513 deputados votam. Então, se o Temer apoiou ou não, apoiou projetos que chegam à Câmara Federal para serem votados e serem discutidos. Projetos que são de interesse da população, são de interesse do país. Agora, a pessoa do Michel Temer nunca foi avaliada. Muito pelo contrário, ele está se mantendo lá e está contando o tempo dele para a saída. Ele desorganizou toda a classe política
e acabou ainda mais fazer com que as pessoas duvidem dos políticos no país. O senhor ocupou algum cargo no governo de André Putinelli quando o senhor foi vice? Vice, ao lado dele, numa sala ao lado. Nessa vez, caso o Reinaldo Azambujo, o atual governador, seja reeleito e o senhor também será eleito novamente vice-governador, o senhor tem um plano específico ou o senhor pretende continuar vice-governador apenas? Ocupando o cargo não tratamos de nada, em nenhum momento tratamos de futuro, a partir do ano que vem. O que eu aceitei ser vice, trazer a experiência que eu tenho de vice, a exposição que me deu ser vice do André, que eu saí candidato a senador. E vocês sabem a história por que eu não fui eleito senador há 8 anos atrás, quando eu saí. Quer dizer, me deu uma exposição, deu o espaço que eu tive, eu consegui ter essa exposição para sair candidato a senador. Saí candidato a senador e depois disso daí, diretamente, um mês depois, eu estava disputando outra eleição para ser prefeito em Dourados. O cargo de vice-governador parece que é cargo, o nome já diz, vice, não tem muitas atribuições. Mas o que faz um vice-governador, Murilo? Participa de todas as reuniões com o secretário, acompanha todo o andamento dos projetos, discute os projetos que o Estado tem em andamento e acompanha junto com o governador tudo que está sendo feito no Estado. Tudo que está sendo feito. E o vice, quando assume cargo, como é o caso da Rose, que assumiu uma secretaria, dá essa exposição para que ela possa até sair candidata. Não é o caso que eu saí candidata a senador, ela está sendo candidata a deputada federal. Dá para dizer que ser vice é um bom investimento político? Não digo como investimento político, mas é um trabalho que aparece também e que você compartilha com um governo que dá certo. Lucas. O DEM foi talvez o partido mais cobiçado dentre aqueles que abriram mão de lançar candidato e que iriam fazer a coligação. A pergunta que eu faço é por que o DEM escolheu o PSDB e o governador Reinaldo Azambuja e por que isso aconteceu em detrimento, claro, de uma candidatura própria. O candidato esteve aqui antes, na pré-campanha, e disse que vislumbrava a possibilidade do DEM ter um candidato próprio. Isso não aconteceu por conta das contradições dentro do próprio DEM. A gente sabe que a Tereza Cristina, deputada, é muito ligada ao ex-governador André Putinelli. Se isso teve alguma influência e por que o PSDB foi escolhido? Eu, quando assumi o DEM, fui convidado para ser presidente, tive essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós tínhamos dois candidatos, temos, né, 2 federais e 2 estaduais que trabalhavam a reeleição. Então eu entrei para ser presidente para conduzir esse processo. E isso daí nós temos que conduzir, e eu sou uma pessoa conciliadora. A minha vida política e a minha vida pessoal sempre é de conciliação. Nós temos que pensar no nosso estado, Mato Grosso do Sul. Nós temos que pensar em você, as pessoas que vivem aqui. Nós vamos fazer um debate estéril, um debate de vaidade para se firmar que eu sou melhor, que eu possa assumir o estado, uma candidatura, ou nós precisamos ter responsabilidade quando assumir um cargo, nós fazemos o estado somar e unificar o nosso estado e trabalhar com que as pessoas se sintam seguras aqui. E foi nesse sentido que eu trabalhei o Democratas. Conversamos com o candidato Odilon, conversamos com o pré-candidato André, conversamos com o Reinaldo e levamos em conta tudo as nossas conversas e decidimos que o melhor projeto hoje para Mato Grosso do Sul é apoiar a reeleição de Reinaldo. E fomos montar chapa com ele. Por quê? Porque tem vários projetos em andamento, o Estado está caminhando. Então, para que abrir uma discussão para falar, não, vamos começar do zero? Se abrir uma discussão para começar do zero, vamos mudar tudo. Mudar o quê? O que é que está errado? O que é que não está caminhando? O Estado, o que é que não está funcionando no Estado? Tudo está funcionando. Os projetos estão aí, estão caminhando. Então, vamos somar. É isso que nós pensamos. O senhor tem feito uma campanha, e eu acompanhei alguns discursos do senhor, em que o senhor fala que esse governo está muito melhor que os governos passados, fazendo mais que os governos passados. O senhor não está indo contra o senhor mesmo, que foi governo no passado? Como é que o senhor está equilibrando isso? Como é que o senhor vê esse discurso? Não, porque, como eu disse para você no início da conversa,
esse governo, ele aprendeu a caminhar sozinho da situação nacional. Ele aprendeu a caminhar sozinho. Teve que aprender. Teve que fazer as reformas, teve que fazer o necessário para poder caminhar. Porque se dependesse de Brasília, hoje nós estaríamos com outro cenário aqui, uma desordem total, a desordem que está no país. Você vê tanta desordem que está no país, cenário nacional, que você vê o número de candidatos que tem a presidente e a população não consegue definir o caminho que ela vai tomar e definir o candidato que ela quer, porque ela não está se sentindo segura. Você vê que as pesquisas mostram, quem tiver 20% está no segundo turno. Você vê como que está a insegurança da população brasileira. E nós fazemos parte dessa população brasileira se a gente discutir aqui em termos nacionais. E cada um aqui vai ter uma opinião diferente, porque ninguém se sente segura. O que vai acontecer com o país no ano que vem? E no estado aqui está completamente diferente, porque o Reinaldo, ele deu condição, fez os ajustes necessários, cumpriu os compromissos dele, está cumprindo para que o estado pudesse aprender a caminhar sozinho. Tem estados aí, a maior parte, tem 17 estados que estão inadimplentes, que não pagam mais conta, que não pagam folha. E quando o funcionário público, o fornecedor, deixa de receber do estado, reflete diretamente em você, na sua vida. Porque ele deixa de cumprir os compromissos dele também, deixa de cumprir os compromissos particulares dele. Então vira uma roda e o estado, isso daí leva a população a uma inadimplência muito grande, a gente sabe disso e está vendo isso em outros estados. Candidato, uma pergunta. Política é uma arte de se fazer política, ela é momentânea, a gente não sabe se ela perdura, se essa relação ela é de momento ou ela é uma relação que fica para a vida toda. O André Putinelli está preso. O senhor já foi visitá-lo, já mandou algum recado? Qual tem sido a sua participação, a sua visão desse fato em si? Como é que o senhor se relacionou com a prisão do André Putinelli? Eu não costumo discutir a vida pessoal das pessoas, ainda mais a vida pública das pessoas. O André, ele esteve na minha casa, almoçou comigo na sua pré-candidatura. Como eu disse a você, que eu tenho uma relação cordial, uma relação boa. Tive com o Odilon algumas vezes, e como com o Reinaldo, e ontem eu tive a oportunidade de conhecer as candidatas que montam chapa majoritária, no encontro que nós tivemos só de vice. Então, essa cordialidade, nesses 20 anos que eu participo da vida pública, eu sempre mantive uma boa relação com todos eles. Agora, o fato dele estar lá, isso é um fato pessoal dele e eu não discuto isso. Tá, você falou do debate ontem. As candidatas, estava só o senhor ontem, o vice do Odilon não participou do debate ontem no Mídia Max. E as 4 vice-governadoras que participaram soltaram uma nota aqui dizendo que o senhor seria, deixa eu até tentar identificar o nome certo aqui. Interrupting. Isso, interrupting. Que o senhor teria sido machista, vamos colocar assim. O senhor concorda com essa afirmação? Qual que é o posicionamento do senhor? Até a oportunidade do senhor falar da nota, mas tem um contexto, né? Sim, segundo a nota, o senhor teria interrompido, né? Infringindo as regras do debate, o senhor teria interrompido uma fala de uma candidata. Seria isso a alegação delas? O senhor concorda? Foi um momento? Não chega tanto? Otávio, eu penso que o debate não faz parte do nosso dia a dia. Tá. Igual nós estamos conversando aqui. Eu falo, você fala. Isso. Então, eu vi mais como um diálogo. Entendi. Ela falou, eu falei, ela falou, tanto que ficou aberto para ela fazer a réplica e ela se deu por satisfeita e não usou o tempo dela. Então, eu não vejo esse clima, muito pelo contrário, teve um clima de muita cordialidade, respeitei muito elas e procurei conversar com elas, saber, você vê quando eu me despeço, o que eu desejo a todas, sucesso na profissão que elas têm e o que elas estão levando de discussão junto com os candidatos dela a majoritário. Então, eu não entendo como pode passar isso, na minha cabeça passar isso. Eu puxei o tema até porque elas soltaram uma nota e é importante até para o senhor também esclarecer. Lógico, disso, tá? Mas faz parte do momento. Da disputa. Disputa.
Mas eu guardei e levei um clima ótimo de cordialidade. Inclusive, uma das candidatas, depois no meu Face, falou que gostou muito de me conhecer e quer manter uma amizade, uma relação de amizade comigo, independente da política. A política daqui uns dias vai acabar, tudo isso debate. O importante é que nós todos somos sul-mato-grossenses, cada um vai ter sua função, seu trabalho e a vida continua. O senhor é candidato a vice, mas também é presidente do DEM. Na última vez que esteve aqui, havia aquela curiosidade, para que lado vai o DEM, para que lado vai o DEM. O senhor disse que até poderia disputar o governo e tinha o Mandetta. Agora o Mandetta não é mais candidato. Como é que foi esse processo? O que ocasionou isso? Como é que vocês conseguiram lidar com isso? É uma força a menos para o DEM? O Mandetta não faz mais diferença ou ele faz diferença, está com vocês? Onde está o Mandetta? O Mandetta é nacional. O Mandetta, ele fez uma avaliação e viu que ele transpôs as barrancas do Rio Paraná. Ele já não é mais só de Mato Grosso do Sul. O Brasil já adquiriu o Mandetta. Dentro do partido ele tem um alto prestígio pelo conhecimento que ele tem na saúde. Ele foi presidente da Comissão de Seguridade Social e tem um grande conhecimento. E ele está assessorando vários candidatos a governador e até candidatos a presidente. Então, ele, por situação familiar, de deslocamento dele, então, tudo isso somou e fez com que ele pudesse conciliar a situação familiar dele, que ele tem viajado muito, e também prestar assessoria técnica nessa área que ele é expert. Murilo, Lucas Mamede, por favor. Uma questão que surge muito quando a gente fala de vice, nós temos algumas experiências, alguns exemplos práticos do que aconteceu, tanto no âmbito federal quanto local, em que vices, por circunstâncias específicas de cada caso, tiveram que assumir o poder. Isso é inerente à função do vice, assumir o cargo quando o principal, o eleito, não está ou de férias ou sai de vez, né? E muitas vezes alguns vices já foram acusados de forçar essa barra. Isso aconteceu num debate muito amplo nacionalmente. Qual a segurança que o senhor dá pro Reinaldo Azambuja de que será um vice leal, de que esse tipo de situação não vai acontecer? Qual a segurança que o Reinaldo tem de que o senhor tá para ajudá-lo na campanha e durante a gestão se eleito? Ele não precisa ouvir isso de mim. Eu penso que você pega o histórico da pessoa, tudo que ela fez na vida dela, os caminhos que ela trilhou, os compromissos que ela teve foram cumpridos, os cargos que ela teve, como ela desempenhou. Então, eu fui deputado estadual, fui vice-presidente da Assembleia, participei de uma diretoria lá, fui deputado federal. Então, quem lidou comigo, quem trabalha comigo, quem convive comigo, e o Reinaldo é uma pessoa que tive a oportunidade como prefeito de Dourados e ele governador, nós estreitamos uma relação, como eu peguei um pedaço do André e peguei um pedaço do Reinaldo. Então, a nossa relação sempre foi muito tranquila, de conversar, de ser as demandas do município, e só quem foi prefeito sabe o que é importante ter uma parceria com o governo, e ele foi muito parceiro. Então eu penso que tudo isso se somou dessa parceria que nós fizemos, eu como prefeito, ele como governador, e nós estamos juntos novamente. Então eu não tenho essas vaidades de chegar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, eu estou aqui para contribuir. A minha vida aqui, a minha vida pessoal já está definida. Minha vida familiar está definida. Eu estou na política para ajudar o nosso estado. Tudo que eu tive a oportunidade, quando cheguei aqui como engenheiro civil, trabalhar e ter prosperidade, eu uso toda essa experiência que eu tive de trabalho e pelos cargos que eu já ocupei públicos para ajudar a desenvolver o Mato Grosso do Sul. Eu quero que você tenha a mesma oportunidade na sua vida, segurança de viver aqui como todas as famílias sul-mato-grossenses. O senhor foi deputado estadual, prefeito, deputado federal.
quase foi eleito senador, foi vice-governador e agora novamente vice-governador. Isso. Dá pra gente tirar disso que o senhor tem um projeto de ser governador? É um desejo? É um projeto que o senhor trabalha para isso? Não conversei isso com o Reinaldo. Eu penso que é o próximo projeto, vamos dizer, daqui a 4 anos? Daqui 3 anos e alguns meses. Alguns meses, o que vai acontecer? Se o Reinaldo sair candidato a senador, eu assumiria o governo. Eu assumo o governo. Com possibilidade de ser. Que cenário que nós vamos concorrer à reeleição? Que cenário que nós vamos ter, né? Então, vamos pensar num cenário ótimo. O senhor pensa nesse cenário? Não é hora de pensar nisso, né? No Brasil, você não tem como criar esse cenário. Se nós não temos um cenário ainda para janeiro, quem vai ser o nosso presidente da República, que país que nós vamos desenvolver, como nós vamos viver os próximos anos, como que eu vou? Não crio cenário nenhum, eu vivo o dia a dia. Hoje, eu estou aqui conversando com você, mas pessoalmente é uma possibilidade interessante. Não, você, matematicamente, vai acontecer o seguinte, no fim do mandato do Reinaldo, caso ele seja reeleito, quando eu fui vice do André, o André foi candidato à reeleição, que é normal. Isso. Todos os ex-governadores tiveram a candidatura à reeleição e tiveram a reeleição, porque você nunca consegue, num mandato só, executar tudo que você se propõe. Você sabe que a coisa pública não é fácil, né? Então, vai acontecer daqui 3 anos e meio, vai acontecer o quê? O Reinaldo é candidato a senador? Não, ele vai até o fim do governo. Se ele vai até o fim do governo, ele pode abrir chance para mim ser candidato a senador novamente. Então, isso daí vamos ver. Eu vou vir aqui muitas vezes conversar com você sobre outros assuntos do nosso estado e as coisas vão acontecendo. Perfeito. A gente sabe que a escolha do vice se deu meio que na última hora, naquela correria, nos 45 do segundo tempo. Isso é comum na política, Murilo. A pergunta que eu faço é: você é um homem da educação, tem uma história ligada a esse setor. Qual foi sua contribuição para o plano de governo de Reinaldo Azambuja? Eu me inteirei do plano de governo dele, porque o plano de governo dele está sendo feito dia a dia. Esse plano de governo que está sendo executado, ele está quase chegando a 80% de execução e são pontos fundamentais de mudança no estado de foco. Cada candidato ou cada governo tem seu foco. Por exemplo, na área de saúde, né? A regionalização da saúde. Eu tive a oportunidade de dizer já algumas vezes que ele assumiu a regionalização da saúde. Nenhum ex-governador fez isso, porque ele assumiu e construir e pôr para funcionar hospitais no interior. Então, isso daí... Dourados, como é que está a situação da saúde em Dourados? Então, a situação da saúde em Dourados está que nós temos uma proposta. Quando eu fui prefeito, houve um trabalho em Dourados para se construir um hospital regional para atender todo o Cone Sul. E esse projeto desse hospital foi lançado dentro do meu gabinete, entendeu? Conseguimos uma área, conseguimos trabalhar em Brasília, conseguir recursos, foi trabalhar dentro do meu gabinete, ainda como prefeito, que isso tem que ser resolvido, porque quem está na prefeitura sabe que quer não ter um hospital para atender, precisar de um hospital para atender. Isso tem 4, 5 anos? Daí, dentro do meu foi lançado com o André. E depois, quando o Reinaldo entrou, nós também voltamos essa conversa com ele e iniciou a obra do Hospital Regional. E isso é uma obra que eu faço questão de acompanhar. Já falei com o Reinaldo, eu vou me dedicar para que a gente realmente possa construir esse hospital, que é fundamental para o Cone Sul ter um hospital como tem em Campo Grande, essa regionalização. E em vários municípios já está funcionando a hemodiálise, já está funcionando os hospitais, estão servindo a população. E para um prefeito sabe que quer ter um hospital fazendo isso, porque o governo tem que assumir essa parte hospitalar, que a saúde básica é da prefeitura. Mas se não tem hospital para fazer as cirurgias eletivas, tudo vai criando aquelas filas e às vezes acaba caindo tudo aqui em Campo Grande. Então nós temos que realmente interiorizar a saúde na construção de hospitais. É um plano que ele teve coragem de encarar, que não é fácil você montar essas estruturas todas de hospital, investir nisso.
Você pode ver que o investimento dele na área de saúde é acima do exigido, está acima do limite mínimo. Então, essas prioridades fazem com que realmente eu me interessei em participar do governo e ajudar a construir. Principalmente uma pessoa que eu vivo no interior, eu sei o que é importante isso. Na educação também, vejo muito interessante esse projeto dele de investimento na educação e buscar aperfeiçoamento dos professores, investir nos professores, trazer novas tecnologias. Você sabe que hoje a tecnologia na educação é fundamental para o ensinamento do jovem, entendeu? Fazer escolas de tempo integral, isso é muito importante, muito importante. Por isso que eu falei para você que eu me sinto muito à vontade em somar com ele, que eu vejo que realmente os projetos são sociais, que atendem as famílias, que um pai de família que luta, tem seu emprego garantido aqui no estado, está trabalhando, ele quer ter essa segurança. E o Reinaldo, o governo dele passa essa segurança do dia a dia, que a pessoa vai preservar o emprego, o estado está caminhando, tem investimento e buscando melhorar na área de saúde, tem um projeto sendo executado, na educação tem um projeto sendo executado, essas novas tecnologias na educação vai ser fundamental, porque você pegar um jovem, você pega um jovem, uma criança de 10 anos, ela fica o dia inteiro hoje com o celular na mão. Ali só tem informação. No outro dia, aquilo lá não valeu nada. Você tem que usar aquilo lá como instrumento de aprendizado. E as novas tecnologias digitais é esse instrumento. E isso faz parte dessa revolução que está acontecendo na educação. E no nosso estado, isso também está iniciando com esse investimento nos professores, essas tecnologias digitais. Então, eu penso que é muito importante o governo ter esses projetos voltados para as famílias sul-mato-grossenses. Candidato, um dos temas mais em voga durante as eleições e antes também é a sistematização da corrupção e como combatê-la. É uma pergunta frequente